Eu acordei de supetão com o barulho do celular vibrando na mesinha de cabeceira. Aquele barulho alto, insistente, que corta o silêncio da madrugada como uma faca. Meu coração já disparou antes mesmo de eu abrir os olhos direito. Quem liga 13h47 da manhã? Ninguém liga nesse horário a menos que seja algo muito ruim. Morte, acidente, tragédia. Minha mente já foi direto para o pior. Tateei a mão na mesinha procurando o celular, ainda zonzo de sono. Quando peguei o aparelho, a luz da tela me cegou por uns segundos. Número desconhecido. Não era ninguém da minha lista de contatos. Meu coração apertou mais ainda. Será que era do hospital? Algum parente passou mal? Mas que parente, Adamastor? Você não tem mais ninguém. A Lindaura se foi, os pais já partiram há tempos, não tem irmão, não tem filho. Quem seria? Atendi com a voz rouca de sono. Alô? Fiquei esperando ouvir alguma voz do outro lado, alguma notícia ruim, algum engano. Mas o que eu ouvi me congelou completamente. Não foi uma voz qualquer, foi a voz. Aquela voz que eu tinha ouvido todo santo dia durante 35 anos. Aquela voz que eu não ouvia mais há 2 anos porque a dona dela estava enterrada no cemitério da saudade. Querido, a voz disse. Só isso. Uma palavra. Mas foi o suficiente. Meu corpo inteiro se arrepiou. Cada pelo do meu braço ficou em pé. Sabe aquele frio que sobe pela espinha quando a gente tem muito medo? Foi isso que eu senti. Mas não era só medo. Era impossível. Era a voz da Lindaura. Igualzinha. O mesmo tom suave, a mesma forma de alongar as vogais, aquele jeitinho mineiro de falar que eu conhecia tão bem. Quem é? Eu consegui perguntar, a voz tremendo. Minha mão apertava o celular tão forte que meus dedos estavam doendo. Meu coração batia tão rápido que eu sentia as batidas no pescoço, nas têmporas, no peito inteiro. Querido, sou eu, a voz respondeu. Que aí veio a frase que me fez sentar na cama de um pulo. Abre a porta, amor. Está frio aqui fora. Eu olhei para o celular como se ele fosse me dar alguma explicação. Olhei para a foto da Lindaura na cabeceira. Olhei para o quarto escuro, só iluminado pela luzinha do abajur que eu sempre deixo acesa, porque tenho medo do escuro desde que fiquei sozinho. Minha mente estava tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Alguém com a voz da minha esposa morta estava me pedindo para abrir a porta. Às 13h47 da manhã. Isso não é possível, eu disse em voz alta, mais para mim mesmo do que para o telefone. A Lindaura morreu. Ela morreu há 2 anos. Eu vi. Eu enterrei. Minha voz falhou. As lágrimas começaram a descer sem eu perceber. Quem é você? Que brincadeira cruel é essa? Adamastor. A voz disse meu nome, do jeitinho que a Lindaura falava. Com aquele carinho, aquela intimidade de quem dividiu a vida inteira comigo. Não é brincadeira, sou eu. Por favor, abre a porta. Preciso falar com você. Eu estava tremendo tanto que quase deixei o celular cair. Levantei da cama, cambaleando, as pernas fracas, a cabeça tonta. Acendi a luz do quarto e a claridade me fez apertar os olhos. Será que eu estava ficando louco? Será que de tanto sentir falta dela, de tanto falar com o retrato, de tanto viver no passado, minha cabeça tinha pirado de vez? Será que eu tinha morrido dormindo e nem sabia? Coloquei a mão no peito, sentindo meu coração disparado. Estava vivo, sim. Aquilo estava acontecendo de verdade. Alguém estava do outro lado da linha. Alguém com a voz da minha esposa. Alguém pedindo para eu abrir a porta da minha casa no meio da madrugada. Saí do quarto com passos trêmulos, ainda segurando o celular no ouvido. A casa estava silenciosa, só o barulho da geladeira zumbindo na cozinha e o tic-tac do relógio na parede da sala. Cada passo meu no chão de madeira fazia um rangido que ecoava assustador. Parecia que eu estava andando num filme de terror. Meu próprio reflexo no espelho do corredor me assustou. Um velho de cabelo branco, pijama amassado, olhos arregalados de medo. Quando cheguei perto da porta da frente, parei. Minha mão estava suando. O celular começava a escorregar dos meus dedos molhados. Do outro lado da linha, só silêncio. A pessoa tinha desligado?
Olhei para a tela. Não, a chamada ainda estava ativa. Ela estava lá, esperando eu abrir a porta. Eu peguei a cruz que fica em cima do aparador na entrada. É uma cruz de madeira que minha mãe me deu quando casei. Ela sempre dizia que cruz afasta coisa ruim. Segurei ela com força, como se fosse me proteger de alguma coisa. Minha mão livre foi até a porta, mas parou antes de tocar a maçaneta. E se fosse assombração mesmo? E se eu abrisse essa porta e visse... o quê? Um fantasma? Um espírito? A própria Lindaura voltada do túmulo? Quem está aí? Eu perguntei alto, a voz saindo trêmula. Se você é mesmo quem diz que é, me diz uma coisa. Me diz alguma coisa que só eu e a Lindaura sabemos. Alguma coisa que mais ninguém no mundo inteiro sabe. Fiquei ali parado, segurando a cruz, esperando. O silêncio pareceu durar uma eternidade. Eu até pensei que a pessoa tinha desligado de vez, mas aí a voz voltou, suave, com um tom quase sorridente. No nosso primeiro encontro, você derrubou sorvete na minha saia. Meu sangue congelou. Como ela sabia disso? A voz continuou. Era sorvete de creme. Na Praça do Coreto, Praça 7 de Setembro. Você ficou vermelho que nem pimentão, todo atrapalhado. E eu ri tanto que cuspi refrigerante. Cada palavra era como um soco no meu estômago. Ninguém sabia daquilo, ninguém. A gente nunca contou para ninguém, era uma memória nossa, só nossa. Nem para a mãe dela a gente contou. Era o nosso segredinho, a história engraçada do nosso primeiro encontro que a gente guardava só para a gente. Como que essa pessoa sabia? Como? A menos que minha mente estava em pânico total. Ou era a própria Lindaura, o que era impossível porque ela estava morta e enterrada, ou era alguém que de alguma forma tinha descoberto esse segredo. Mas como? A única outra pessoa que sabia era a própria Lindaura, e ela levou esse segredo para o túmulo. Minha mão tremeu quando alcancei o olho mágico da porta. Fechei um olho, encostei o outro no buraquinho de vidro e olhei para fora. A luz do poste da rua iluminava fracamente a calçada, e ali parada na minha porta tinha uma mulher. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez só. Era ela. Era o rosto da Lindaura. A mesma altura, o mesmo cabelo, mais branco agora, mas do mesmo jeito que ela usava. O mesmo formato do rosto, o mesmo nariz, a mesma boca. Ela estava me olhando diretamente, como se soubesse que eu estava ali do outro lado olhando. E sorriu. Aquele sorriso. O sorriso da Lindaura. Minhas pernas bamberam. A cruz caiu da minha mão e bateu no chão com um barulho seco. Minha visão começou a escurecer nas beiradas. A última coisa que lembro antes de desmaiar foi de pensar: meu Deus, ela voltou. A Lindaura voltou dos mortos. E aí tudo ficou preto. Quando abri os olhos de novo, o sol estava entrando pela janela do meu quarto. Levei uns segundos para entender onde eu estava. Na minha cama, coberto com o cobertor. A luz da manhã batia na minha cara, aquela luz forte de Minas Gerais que não perdoa. Pisquei várias vezes, confuso. Como eu tinha vindo parar na cama. A última coisa que eu lembrava era de estar na porta da frente, olhando pelo olho mágico e vendo ela. Sentei na cama de um pulo, o coração disparando de novo. Foi um sonho? Foi tudo um pesadelo maluco? Eu tinha sonhado com a ligação, com a voz, com o rosto no olho mágico. Passei a mão no rosto, sentindo as mãos trêmulas. Mas não era sonho. Eu tinha desmaiado, sim. E alguém tinha me colocado na cama. Alguém tinha me coberto. Alguém estava dentro da minha casa. Foi aí que eu ouvi. Um barulho vindo da cozinha. O barulho inconfundível de xícara batendo no pires. O chiar da chaleira no fogão. Chasmis, uma voz cantarolando baixinho uma música. Aquela música. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Era a música favorita da Lindaura. A música que ela cantarolava toda manhã enquanto fazia o café. Meu corpo inteiro ficou gelado de novo. Eu queria ter coragem de levantar, de ir até a cozinha, de ver quem estava lá. Mas estava paralisado de medo.
um medo que eu nunca tinha sentido na vida. Não era medo de morrer, era medo de enlouquecer. Medo de descobrir que eu tinha perdido a cabeça de vez e que estava ouvindo coisas, vendo coisas que não existiam. Mas o cheiro de café coado estava enchendo a casa. Café fresco, forte, do jeito que eu sempre gosto. E tinha outro cheiro também. Cheiro de pão de queijo assando no forno. Meu Deus, quanto tempo fazia que não tinha cheiro de comida caseira nessa casa. Desde que a Lindaura se foi, eu só esquentava comida pronta, quando tinha ânimo de comer alguma coisa. Forcei minhas pernas a se moverem. Levantei devagar, ainda meio tonto. Meus pés descalços tocaram o chão frio. Cada passo até a porta do quarto parecia durar uma eternidade. Minha mão agarrou o batente da porta, usando ele como apoio. Respirei fundo e comecei a caminhar pelo corredor em direção à cozinha. A cantoria tinha parado. Só o barulho de alguém mexendo as coisas, tirando o prato do armário, colher da gaveta. Quando cheguei na porta da cozinha, fiquei parado ali, a mão agarrada no batente, sem coragem de entrar. Podia ver uma silhueta de costas, uma mulher de costas, mexendo no fogão, mesma altura da Lindaura, mesmo jeito de se mexer. Ela estava usando um vestido simples desses que a Lindaura usava em casa. O cabelo preso num coque, alguns fios brancos escapando. "Bom dia, Adamastor", a voz disse, sem se virar. "O café já está pronto. Fiz do jeito que você gosta." Minha boca estava tão seca que mal consegui falar. Quem é você?" Ela se virou devagar, e eu vi o rosto, de novo, aquele rosto. Mas agora, com a luz do dia, eu podia ver melhor. Era o rosto da Lindaura, sim, mas tinha algo diferente. Alguma coisa que meu cérebro não conseguia identificar de imediato. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo nariz, a mesma boca, mas alguma coisa estava diferente. "Você desmaiou ontem de noite", ela disse com voz calma, como se estivesse falando sobre o tempo. "Quando caiu, fez um barulho danado. Entrei, te peguei do chão e te levei para a cama. Você está bem? Não bateu a cabeça, não?" Eu encostei na parede da cozinha, precisando do apoio porque minhas pernas estavam bambas de novo. "Eu devo estar ficando louco. Eu devo estar... Isso não é real. Você não pode estar aqui. Você não pode ser... Ela está morta. A Lindaura está morta." Ela me olhou com uma expressão triste. Colocou a xícara que estava segurando na mesa e deu um passo na minha direção. Instintivamente eu recuei. Ela parou, respeitando o meu espaço. "Senta, Adamastor. Por favor. Preciso te contar uma história. Uma história que você não sabe. Uma história que nem a Lindaura sabia." Não. Eu estava balançando a cabeça, recusando acreditar em qualquer coisa. "Você é um espírito. Você é uma assombração. Você é... Eu não sei o que você é, mas não pode ser real. Gente morta não volta. Não existe isso, não existe." "Eu não sou a Lindaura", ela disse, as palavras saindo devagar, com cuidado. "Meu nome é Lindinalva. Eu sou a irmã gêmea dela." O mundo parou. Juro que naquele momento o mundo inteiro parou de girar. "O quê?" Foi tudo que consegui dizer. "Irmã?" A Lindaura não tinha irmã. Ela era filha única. Em 35 anos de casado, ela nunca mencionou uma irmã. Porque ela não sabia. Lindinalva respondeu, os olhos marejando. "A Lindaura nunca soube que eu existo. Nossa mãe nunca contou para ela. Foi um segredo que ela levou para o túmulo." Senti minhas pernas cederem. Desabei na cadeira da cozinha, a mesma cadeira onde eu sentava todo o santo dia para tomar café sozinho. Coloquei as mãos no rosto, tentando processar o que estava ouvindo. Isso não faz sentido. Não faz o menor sentido. Irmã gêmea? Como assim a Lindaura não sabia? Lindinalva puxou outra cadeira e sentou na minha frente, mantendo uma distância respeitosa. "Posso te mostrar. Trouxe documentos, fotos, tudo que prova o que eu estou dizendo. Mas antes, deixa eu te contar. Por favor. Depois você decide se acredita ou não." Eu estava em choque demais para responder. Só acenei com a cabeça, num gesto mecânico. Ela respirou fundo,
como se estivesse se preparando para uma confissão dolorosa, e começou a falar. A gente nasceu aqui mesmo em Poços de Caldas, eu e a Lindaura, gêmeas idênticas. Nossa mãe, Dona Conceição, tinha ficado viúva pouco tempo antes da gente nascer. Nosso pai morreu num acidente, nem chegou a ver a gente. Ela ficou sozinha, grávida de gêmeas, sem dinheiro, sem apoio. Foi uma época muito difícil para ela. Eu lembrava da Dona Conceição, uma senhora quieta, com aquele jeito triste que eu nunca tinha entendido direito. A Lindaura sempre dizia que a mãe era assim, desde que ela se entendia por gente, fechada, melancólica. Agora eu estava começando a entender o porquê. Quando a gente nasceu, a situação ficou pior ainda. Lindinalva continuou, a voz embargada. 2 bebês para criar sem um centavo no bolso. A mãe fazia uns bicos de costura, lavava roupa para fora, mas mal dava para comer. E tinha dias que nem isso tinha. 2 bebês chorando de fome e ela sem ter o que dar. Ela parou, limpando uma lágrima que escorria. Eu estava tão vidrado na história que nem percebi que estava segurando a respiração. Foi aí que apareceu uma família rica de São Paulo, conhecidos de um conhecido da mãe. Eles não podiam ter filhos e queriam adotar. Quando souberam que tinha gêmeas, fizeram uma proposta. Eu já sabia o que vinha a seguir, mas não queria acreditar. Não, murmurei. Sim, Lindinalva confirmou. Eles queriam adotar uma das gêmeas. Ofereceram dinheiro, garantiram que a criança ia ter tudo de melhor. Estudo, comida, casa boa, futuro. E a mãe, meu Deus, a mãe não queria. Ela chorou, implorou, tentou todas as formas de recusar, mas estava desesperada. Não tinha como alimentar 2 crianças. Mal conseguia alimentar uma. Ela te deu, eu disse, a voz saindo quase num sussurro. Ela me deu, Lindinalva confirmou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu tinha 5 anos. A gente estava começando a falar, a brincar junto. A gente era inseparável, como gêmeas costumam ser. E aí num dia chegou um carro grande, bonito. Um casal muito bem vestido saiu. Eu lembro da mãe chorando, me abraçando apertado. Lembro da Lindaura gritando, tentando me segurar. A gente foi separada à força. A última coisa que vi foi a Lindaura berrando na janela e a mãe segurando ela. O silêncio que se instalou na cozinha era pesado. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Minha mente estava tentando encaixar todas as peças. A mãe da Lindaura tinha dado uma filha, tinha ficado com uma e dado a outra, e nunca contou. Durante toda a vida nunca contou. A família que me adotou, Lindinalva continuou, limpando o rosto com as mãos. Eram pessoas boas de um jeito. Me criaram bem, me deram educação, tudo de melhor em termos materiais. Mas fizeram uma exigência, que não houvesse contato nenhum com a família de sangue. Disseram que eu era filha deles agora, que tinha que esquecer o passado, e fizeram a mãe prometer que nunca ia contar para a Lindaura que ela tinha uma irmã. Por quê? Eu perguntei, a voz falhando. Por que a Dona Conceição aceitou isso? Por que ela nunca contou? Porque foi a condição, Lindinalva respondeu. Ou ela aceitava e pelo menos uma das filhas ia ter uma vida boa, ou ela recusava e as 2 iam sofrer na miséria. Ela achou que estava fazendo o melhor. Achou que seria mais fácil para a Lindaura crescer, achando que era filha única, do que crescer, sabendo que tinha uma irmã que foi levada embora. Eu levantei da cadeira, cambaleando até a janela. Precisava de ar. Precisava processar tudo aquilo. A Lindaura tinha uma irmã gêmea, e nunca soube. Passou a vida inteira sem saber que tinha uma outra metade dela existindo, vivendo, respirando em algum lugar do Brasil. Você sabia? Eu perguntei sem me virar. Você sabia que tinha uma irmã? Sim, Lindinalva respondeu atrás de mim. Os pais adotivos me contaram quando fiquei adulta. Disseram que achavam que eu tinha o direito de saber, mas continuaram me proibindo de procurar. Disseram que eu ia destruir a vida dela, que era melhor deixar como estava. E você obedeceu? Tinha uma ponta de raiva na minha voz, raiva de toda aquela situação absurda.
Por muito tempo, sim. A voz dela estava fraca agora. Eu tinha medo. Medo de chegar e a Lindaura me rejeitar. Medo dela me odiar por ter tido a vida boa enquanto ela ficou na pobreza. Medo de destruir a paz dela. Mas sempre senti que faltava um pedaço de mim. Sempre senti um vazio que nada preenchia. Eu me virei para olhar para ela, e foi aí que eu notei. A pinta. A Lindaura tinha uma pintinha do lado direito do rosto, perto da boca. Eu sempre achava aquilo lindo nela, e a Lindinalva tinha a mesma pinta, mas do lado esquerdo. Gêmeas espelho, ela disse percebendo meu olhar. Gêmeas idênticas com características invertidas. Muito raro, mas acontece. Era muita informação. Informação demais para meu coração velho processar. Voltei a sentar na cadeira, coloquei a cabeça entre as mãos. Quando os pais adotivos morreram há alguns anos, eu finalmente tive coragem de procurar. Lindinalva continuou. Contratei um detetive particular. Não foi difícil encontrar. Poços de Caldas não é tão grande. Ele me deu o endereço. Me disse que a Lindaura era casada com um mecânico aposentado chamado Adamastor. Que vocês não tinham filhos, mas eram muito felizes. Você veio até aqui? Eu levantei a cabeça para olhar para ela. Vim, há alguns anos. Fiquei num hotel, criei coragem e fui até a casa de vocês. Mas quando cheguei perto e vi vocês dois na janela, rindo juntos, tão felizes, eu não tive coragem. Achei que ia ser egoísmo meu destruir aquilo. Voltei para São Paulo e tentei esquecer. As lágrimas estavam voltando, tanto no rosto dela quanto no meu. Mas você não esqueceu, eu disse. Não esqueci. Nunca ia esquecer. Ela era minha irmã, minha metade, e eu nunca tinha nem conversado com ela. Aí há 2 anos... Ela parou, a voz sumindo. Há 2 anos eu vi o obituário no jornal. Meu coração deu um aperto. Você soube que ela morreu. Soube. E meu mundo desabou. Eu tinha perdido a chance. Para sempre. Nunca ia conhecer minha irmã. Nunca ia poder abraçar ela, conversar com ela, contar que eu existia. Era tarde demais. As lágrimas dela caíam sem parar agora, e as minhas também, porque de alguma forma estranha eu entendia a dor dela. Era parecida com a minha, a dor de perder a Lindaura, a dor de um vazio que nada preenche. Eu vim ao enterro, ela continuou, a voz embaraçada de choro. Fiquei escondida atrás de uma árvore, longe de todo mundo. Vi o caixão descendo, vi você chorando, destruído, vi o túmulo sendo fechado. E chorei junto. Chorei pela irmã que nunca conheci, pela vida que a gente nunca viveu juntas. Por que você não foi embora depois? Eu perguntei. Por que ficou aqui em Poços de Caldas? Ela me olhou nos olhos. Porque você era a conexão mais próxima que eu tinha com ela. Você amou minha irmã. Você conheceu ela de uma forma que eu nunca ia conhecer. E eu não conseguia ir embora sabendo que você estava aqui, sofrendo sozinho, sem ninguém. Foi aí que tudo começou a fazer sentido. Você me observou, eu disse. Nesses 2 anos você ficou aqui e me observou. Sim, ela admitiu envergonhada. Aluguei uma casinha a algumas ruas daqui. Vi você todo dia indo ao mercado, ao túmulo. Vi você definhando sozinho. E várias vezes eu vim até sua porta. Tentei tocar a campainha, mas voltava antes. Eu não sabia como explicar. Como chegar e dizer: Oi, sou a irmã da sua esposa morta que ela nunca soube que tinha. Como você ia acreditar? Ontem à noite, eu comecei. Ontem eu não aguentei mais, ela interrompeu. Estava passando aqui perto de madrugada. Eu estava andando sem rumo porque não conseguia dormir. Vi a luz do seu quarto acesa. Sabia que você também não estava dormindo. E de repente, sem pensar muito, peguei o celular e liguei. Quando você atendeu e eu ouvi sua voz, foi mais forte do que eu. Falei. Pedi para abrir a porta. E quando você abriu aquele olhinho mágico e me viu, você desmaiou. Ficamos em silêncio por um longo momento. O café tinha esfriado na mesa. O pão de queijo tinha parado de chiar no forno. Eu olhei para aquela mulher,
Aquele rosto tão familiar, mas ao mesmo tempo estranho. A irmã gêmea da minha Lindaura. A pessoa que ela nunca conheceu, mas que existiu em algum lugar o tempo todo. E aí a pergunta que estava me queimando saiu. Como você sabia? Do sorvete? Lindinalva me olhou, e por um momento vi algo diferente nos olhos dela. Uma hesitação. Como se estivesse decidindo se me contava a verdade ou não. Ela respirou fundo, se levantou da cadeira e foi até uma bolsa que estava no canto da cozinha. Uma bolsa grande, de couro marrom, velha e gasta. Ela abriu e começou a tirar coisas de dentro. Papéis, envelopes, fotografias. Tem uma parte da história que eu ainda não te contei, ela disse, voltando para a mesa com os braços cheios de documentos. Colocou tudo na minha frente. Eu vi certidões de nascimento, fotos antigas em preto e branco, papéis amarelados pelo tempo. A mãe, a dona Conceição. Ela morreu há 5 anos. Eu assenti, eu sabia. A Lindaura tinha ficado arrasada quando a mãe dela faleceu. Ficou dias chorando, se culpando por coisas que nem eram culpa dela, dizendo que devia ter visitado mais, ligado mais, estado mais presente. Eu tentava consolar, mas ela estava inconsolável. Quando ela morreu, Lindinalva continuou, pegando um caderno antigo de capa dura azul, eu vim ao enterro, de novo escondida, de novo de longe. E depois fiquei sabendo que a casa dela tinha ficado para a Lindaura. Não tinha mais ninguém na família, só ela. Ou pelo menos era o que todo mundo achava. Ela abriu o caderno com cuidado, como quem manuseia algo precioso e frágil. Eu não tive coragem de me apresentar como herdeira. Deixei tudo para a Lindaura. Afinal, ela que cuidou da mãe a vida toda, ela que esteve presente. Eu não tinha direito a nada. Mas eu queria. Eu precisava ter alguma coisa da mãe, alguma lembrança. Você entrou na casa, eu disse, começando a entender. Entrei, uma noite depois que a Lindaura tinha ido lá limpar e organizar as coisas. Eu sabia onde ela guardava a chave reserva, embaixo do vaso de samambaia na varanda dos fundos. Entrei escondida, com medo, me sentindo uma ladra. Mas eu só queria uma coisa específica. Ela acariciou a capa do caderno. Esse diário. Eu sabia que a mãe tinha esse diário porque quando eu era pequena, antes de ser adotada, eu lembro dela escrevendo nele toda a noite. Ela escrevia sobre as filhas dela, sobre mim e sobre a Lindaura, sobre as coisas que a gente fazia, as coisas que a gente falava. Era o jeito que ela tinha de guardar as memórias. Meu coração apertou. Um diário. A dona Conceição tinha um diário onde escrevia sobre as 2 filhas. Depois que me levaram, Lindinalva disse, a voz cada vez mais fraca. Ela continuou escrevendo, sobre a Lindaura, sobre a vida dela. Todas as pequenas coisas, os primeiros passos, as primeiras palavras, os amigos da escola. E quando a Lindaura cresceu, ela escrevia sobre os namorados, as alegrias, as tristezas, tudo. A mãe registrava tudo aqui. Ela abriu o diário numa página marcada, incluindo o dia que a Lindaura conheceu você. Meu sangue gelou de novo. Ela virou o caderno para mim e apontou para uma passagem escrita com uma letra miúda e caprichada. Comecei a ler, minha visão embaçada pelas lágrimas. Hoje a Lindaura chegou em casa rindo feito boba. Disse que conheceu um rapaz na praça. Um moço alto, forte, que trabalha numa oficina mecânica. Disse que ele foi comprar um sorvete de creme para impressionar ela, mas estava tão nervoso que derrubou tudo na saia do vestido novo. A Lindaura riu tanto que cuspiu refrigerante. Ela disse que foi o encontro mais engraçado da vida dela. Fiquei feliz de ver minha menina sorrindo assim. Faz tempo que não vejo ela tão alegre. Acho que esse Adamastor é especial. As lágrimas estavam caindo na página do diário. Eu mal conseguia enxergar as palavras. Ela anotou, murmurei. A mãe dela anotou a história do sorvete. Anotou, Lindinalva confirmou. E não só isso. Ela anotou tudo sobre o namoro de vocês, o casamento, a vida de casados. Até os últimos dias dela, quando já estava muito doente, ela escrevia sobre a Lindaura. E sobre você.
sobre como vocês eram felizes juntos, sobre como ela se sentia culpada. Culpada? Eu olhei para ela. Sim, aqui, nas últimas páginas. Ela folheou o diário até quase o fim. Ela escrevia sobre o arrependimento de ter separado as gêmeas, sobre a culpa de ter mantido o segredo. Ela queria ter contado para a Lindaura sobre mim, mas tinha medo. Medo de ser rejeitada, medo de destruir a imagem que a filha tinha dela. Lindinalva apontou para uma passagem específica. Eu devia ter contado. Devia ter contado quando a Lindaura ficou adulta. Devia ter dado a ela a chance de conhecer a irmã. Mas fui covarde. E agora é tarde demais. Se eu contar agora, depois de tanto tempo, ela vai me odiar. Vai me odiar por ter guardado esse segredo a vida toda. É melhor levar isso para o túmulo. E foi isso que ela fez. Levou para o túmulo. Morreu sem nunca contar para a Lindaura que ela tinha uma irmã gêmea. Então, quando eu te perguntei ontem de noite, eu disse devagar. Sobre uma coisa que só eu e a Lindaura sabíamos. Você sabia por causa do diário. Sim, ela admitiu. Eu li o diário inteiro. Várias vezes. Era a única forma que eu tinha de conhecer minha irmã. Através das palavras da nossa mãe. Eu sabia tudo sobre a vida dela. Os sonhos, os medos, as alegrias. Sabia da história do sorvete. Sabia que vocês queriam ter filhos, mas não conseguiram. Sabia que ela cantava no coral da igreja. Sabia que a cor favorita dela era azul. Sabia tudo. Tudo menos ela mesma, porque eu nunca conversei com ela. Peguei o diário com mãos trêmulas. Comecei a folhear. Página após página de letra caprichada. Anos e anos da vida da Lindaura anotados ali. E no meio das anotações sobre a Lindaura, tinha anotações sobre a Lindinalva também. A mãe escrevia sobre as duas, mesmo estando separadas. Hoje me pergunto como estará a Lindinalva. Ela deve estar grande já. Com quantos anos estará? Será que se parece com a Lindaura? Será que tem os mesmos gostos? Será que as duas sentem falta uma da outra sem saber? Ela pensava em você, eu disse. A mãe pensava em você. Pensava, Lindinalva respondeu. Mas nunca foi atrás. Nunca tentou me encontrar. Respeitou o acordo que tinha feito com a família adotiva. E eu entendo. Naquela época, um acordo assim era sagrado. Quebrar seria desonrar a palavra. Mas isso não torna menos doloroso. Fechei o diário com cuidado. Olhei para a Lindinalva. Realmente olhei para ela. Não como um fantasma da Lindaura, mas como ela mesma. Uma mulher que tinha crescido separada da irmã. Que tinha vivido uma vida paralela. Que tinha os mesmos genes, o mesmo rosto, mas uma história completamente diferente. Me conta, eu pedi. Me conta sobre você. Não sobre a Lindaura, sobre você. Quem é a Lindinalva? Ela pareceu surpresa com o pedido, como se ninguém nunca tivesse se interessado por ela como pessoa. Limpou as lágrimas e deu um sorrisinho tímido. Bem, eu casei também. Há muitos anos. Com um engenheiro de São Paulo. Homem bom, trabalhador, mas ele faleceu há 10 anos. Câncer. Sinto muito, eu disse sinceramente. A gente também não teve filhos. Ela continuou. Tentamos, mas não veio. Parece que isso é de família, né? As duas irmãs sem conseguir ter filhos. Às vezes penso se seria diferente se a gente tivesse crescido juntas, se compartilhava mais do que só a aparência. E o que você fazia? Qual era a sua profissão? Estilista, ela respondeu. Desenhava roupas. A família que me adotou pagou uma escola boa de moda em São Paulo. Trabalhei em algumas confecções. Tive até minha própria marca pequena por um tempo. Nada muito grande, mas eu gostava. Estilista. A Lindaura era costureira. As duas trabalhavam com roupa, com tecido, com agulha e linha. Sem nunca terem se conhecido, tinham escolhido caminhos parecidos. E você cantava? Eu perguntei. Ela sorriu. Cantava. No coral da igreja lá de São Paulo. Toda semana. Era onde eu me sentia mais em paz. Exatamente como a Lindaura.
As duas cantavam em corais de igreja. Você gosta de café forte? Eu já sabia a resposta. Amo, ela disse rindo um pouco. Quanto mais forte, melhor. Meu marido vivia reclamando que meu café era forte demais. A Lindaura também, eu disse, sentindo uma quentura no peito. Eu vivia brincando que o café dela era capaz de acordar defunto. A gente ficou em silêncio, deixando as semelhanças e as coincidências pesarem no ar. Duas mulheres idênticas, que nunca se conheceram, mas que viveram vidas espelhadas. Mesmos gostos, mesmas paixões, mesmas dores. Posso te fazer uma pergunta? Lindinalva disse hesitante. Pode. Você visitava muito o túmulo dela? Todo domingo, eu respondi, sem falhar. Levo flores, limpo a lápide, fico lá conversando com ela. Os coveiros já me conhecem. Acham que sou meio louco, mas deixam. Eu também ia, ela confessou baixinho. Não todo domingo, mas ia. Sempre ficava longe para você não me ver. Mas levava flores também. Deixava do lado das suas. Às vezes você chegava e tinha um buquê de lírios lá, sem bilhete, sem nada. Era eu. Meu coração apertou. Os lírios sem identificação. Eu sempre achei que era algum vizinho, algum amigo da Lindaura. Nunca imaginei que era a irmã que ela não sabia que tinha. Um dia, Lindinalva continuou, eu cheguei mais cedo e você ainda estava lá. Vi você de longe, chorando, conversando com a lápide, dizendo que sentia saudade, que a casa estava vazia sem ela, que você não sabia como continuar vivendo. E eu tive vontade de correr até você, de te abraçar, de dizer que eu entendia a dor, mas não tive coragem. Por que não? Eu perguntei. Porque eu não era ela. Você amava ela, não a mim. Eu seria só um lembrete doloroso, uma sombra, um fantasma vivo da pessoa que você perdeu. E agora? Eu perguntei. Por que agora você teve coragem? Ela olhou para as próprias mãos. Porque eu vi você definhando. 2 anos se passaram e você não melhorou nada. Pior, você estava piorando. Vi você emagrecer, vi você andar curvado pelas ruas, vi você desistir de viver. E não aguentei. Pensei, eu tenho o rosto dela, tenho a voz dela. Talvez eu possa dar um pouco de conforto para esse homem que amou tanto a minha irmã. Mas agora que você contou a verdade, eu disse, agora que eu sei que você não é ela, o que você espera que aconteça? Ela me olhou com aqueles olhos castanhos, tão parecidos com os da Lindaura, mas ao mesmo tempo diferentes. Tinha uma tristeza neles, uma solidão que eu reconhecia, porque era a mesma que eu sentia. Eu não espero nada, ela disse honestamente. Se você quiser que eu vá embora, eu vou. Desapareço da sua vida e você nunca mais tem que me ver. Eu entendo que isso tudo é estranho demais, doloroso demais. Mas se você me deixar, eu gostaria de ficar. Não para substituir ela. Ninguém nunca vai substituir a Lindaura. Mas para conhecer o homem que ela amou, para ouvir histórias sobre ela, para ter de alguma forma um pedaço da irmã que eu nunca conheci. O café estava completamente frio agora. O pão de queijo tinha esfriado no forno. A manhã tinha avançado e o sol estava alto lá fora, entrando pela janela da cozinha, iluminando aquela cena surreal. Eu e a irmã gêmea da minha esposa morta, sentados na mesma cozinha onde eu e a Lindaura tínhamos tomado café juntos por 35 anos. Fica, eu disse. A palavra saiu antes que eu pensasse muito. Pelo menos por hoje. A gente precisa conversar mais. Tem muita coisa que eu preciso entender ainda. O rosto dela se iluminou com um sorriso tímido, esperançoso. Obrigada, Adamastor. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Mas algo ainda me incomodava. Uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava direito. Lindinalva, eu disse, tem uma coisa que eu ainda não entendo. Você disse que leu o diário da sua mãe, que foi assim que soube da história do sorvete e de outras coisas sobre a vida da Lindaura. Mas tem coisas que nem o diário ia ter. Sentimentos íntimos, pensamentos privados. Como você sabe tanto sobre ela?
Parece que você a conhecia melhor do que o diário poderia contar. Ela ficou quieta por um momento, e então disse algo que me arrepiou inteiro, porque eu sonhava com ela. Sonhava. Eu repeti, sem ter certeza se tinha entendido direito. Lindinalva assentiu devagar, os olhos distantes como se estivesse revivendo memórias antigas. Desde criança, desde sempre, eu tinha sonhos recorrentes com uma menina igual a mim. No começo, quando eu era muito pequena, achei que estava sonhando comigo mesma, mas a menina do sonho estava em lugares diferentes, com pessoas diferentes, e conforme fui crescendo, os sonhos continuaram. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para fora como se buscasse as palavras certas. Eu via ela numa casa simples. Via uma senhora costurando que eu depois entendi que era nossa mãe. Via montanhas ao redor. Essas montanhas daqui de Poços de Caldas que eu só vim conhecer pessoalmente depois de adulta. Via ela brincando nas ruas de terra, indo na igreja, ajudando a mãe. Era como se eu estivesse vivendo a vida dela através dos sonhos. Isso é possível? Eu perguntei incrédulo. Gêmeos têm uma conexão, ela respondeu, ainda olhando pela janela. Uma conexão que a ciência não explica direito. Tem estudos sobre isso. Gêmeos idênticos que foram separados no nascimento e mesmo assim desenvolvem os mesmos gostos, as mesmas manias, até casam com pessoas parecidas. Como se houvesse um fio invisível conectando eles, não importa a distância. Ela voltou para a mesa e sentou de novo. Eu li muito sobre isso quando fiquei adulta e descobri sobre a Lindaura, tentando entender os sonhos. E descobri que tem muitos casos documentados de gêmeos que sentem a dor do outro, que sabem quando o outro está em perigo, que sonham com a vida do outro. Não é paranormal. É alguma coisa na conexão genética, neurológica, algo que a ciência ainda está tentando entender. Eu me lembrei de uma coisa. A Lindaura também sonhava, eu disse de repente. Ela tinha sonhos recorrentes com uma moça parecida com ela. Nunca entendia direito. Acordava falando sobre esses sonhos, meio confusa. Dizia que a moça estava numa cidade grande, em lugares diferentes dos que ela conhecia. Os olhos da Lindinalva se arregalaram. Ela sonhava comigo também? Devia ser. Ela descrevia essa moça. Dizia que era como olhar num espelho. Mas sempre achamos que eram só sonhos estranhos, sabe? Coisa da cabeça dela. Nunca imaginamos que... Eu parei, a realização me atingindo como um soco. Nunca imaginamos que ela estava realmente vendo a irmã gêmea que não sabia que tinha. Lindinalva cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, a gente estava conectada esse tempo todo, mesmo sem se conhecer, mesmo sem saber da existência uma da outra, a gente estava ligada. O diário da mãe, eu disse, lembrando. Tinha alguma coisa sobre esses sonhos no diário. Ela pegou o caderno de novo e folheou até uma página específica. Tem, olha aqui. Ela começou a ler. A Lindaura teve de novo aquele sonho com a moça parecida com ela. Dessa vez sonhou que a moça estava numa festa elegante, com vestido bonito. Acordou confusa, dizendo que não entende esses sonhos. Meu coração aperta toda vez que ela conta. Será que é a Lindinalva que ela está vendo? Será que as duas se sentem mesmo sem saber? Que peso carregar esse segredo? A voz da Lindinalva falhou. A mãe sabia. Sabia que a gente estava conectada através dos sonhos. E nunca contou. Nunca explicou para a Lindaura o que significavam aqueles sonhos. O silêncio que caiu sobre a cozinha era pesado de dor e arrependimento. Não arrependimento nosso, mas da Dona Conceição. A mulher que tinha tomado uma decisão desesperada há tantos anos e passou a vida inteira pagando o preço, carregando o peso do segredo. Os sonhos continuaram? Eu perguntei. Até o fim, Lindinalva respondeu. Até ela morrer. Depois que a Lindaura faleceu, os sonhos pararam. De uma hora para outra. Eu acordava todas as noites esperando sonhar com ela, mas não vinha mais nada. Era como se o fio tivesse sido cortado,
e foi aí que eu tive certeza que ela tinha partido. Você sentiu quando ela morreu? A pergunta saiu num sussurro. Senti. Foi numa quinta-feira, né, de tarde? Eu assenti, a garganta apertada demais para falar. Eu estava em casa em São Paulo. Lindinalva continuou. Estava fazendo umas costuras, ouvindo música. De repente senti uma dor no peito. Uma dor aguda, forte. Caí no chão sem conseguir respirar direito. Durou uns minutos e passou. Fiquei assustada, achei que era um problema cardíaco. Fui no médico no dia seguinte, fiz todos os exames. Não tinha nada. O coração estava perfeito. Foi só no sábado, quando vi o obituário no jornal, que eu entendi. Aquela dor não era minha, era dela. Eu tinha sentido o infarto dela a quilômetros de distância. As lágrimas estavam escorrendo pelo meu rosto de novo. Eu mal notava mais. Parecia que desde que essa história toda tinha começado, eu não parava de chorar. Ela estava em casa, eu contei. Estava me esperando chegar da rua. Eu tinha ido comprar pão na padaria. Quando voltei, ela estava lá na sala. Disse que estava sentindo uma dor no peito. Eu quis levar ela no hospital, mas ela disse que era só azia. Teimosa como sempre. Até que ela desabou nos seus braços, Lindinalva completou. Eu sei. Eu li no jornal. E imaginei a cena. Você desesperado, ela partindo. E eu longe, nem sabendo que minha irmã estava morrendo. Você veio ao enterro, eu disse. Não era uma pergunta. Vim. Fiquei escondida lá no fundo, atrás de uma árvore grande. Queria ver. Queria me despedir, mesmo que ela nunca tivesse me conhecido. Vi você destruído, vi os vizinhos consolando. Vi a mãe. Dona Conceição já tinha morrido há alguns anos, né? Então não tinha mais ninguém da família de sangue ali. Só você e eu, escondida, invisível. Se você tivesse se apresentado naquele dia, eu disse, eu teria achado que você era louca. Ou pior, que era algum tipo de golpe. Eu sei, por isso não me apresentei. Mas depois do enterro, não consegui ir embora de Poços de Caldas. Alguma coisa me segurava aqui. Aluguei uma casinha pequena ali perto da rua Junqueiros. Ficava observando você de longe. Via você ir no mercado, no cemitério, andar pelas ruas. Você estava tão sozinho, tão perdido. E eu também estava perdida. As duas pessoas mais solitárias da cidade, ligadas por uma mulher que não estava mais aqui. Eu me levantei e comecei a andar pela cozinha. Minha cabeça estava girando. Tantas informações, tantas revelações. Gêmeas separadas, sonhos conectados. Uma mulher que observava de longe por 2 anos. Era surreal demais para processar. Quantas vezes você veio até aqui? Eu perguntei. Muitas, ela admitiu. Mas sempre desistia antes de bater na porta. Chegava até aqui, via a luz acesa, ouvia a TV ligada. Sabia que você estava aí dentro, sozinho, mas não tinha coragem de tocar a campainha. O que eu ia dizer? Oi, eu sou a irmã gêmea da sua esposa morta? Parecia loucura. Ontem foi diferente, eu disse. Ontem foi diferente, ela concordou. Eu estava andando pela rua, era tarde da noite. Insônia. Eu sofro de insônia desde que a Lindaura morreu. Passo a noite acordada pensando nela, em como podia ter sido nossa vida se a gente tivesse crescido juntas, e acabei vindo parar aqui na sua rua. Vi a luz do seu quarto acesa, 3h30 da manhã, e você acordado, igual eu. 2 insones ligados pela mesma pessoa. Ela respirou fundo antes de continuar. Aí eu pensei, chega de esperar, chega de ficar observando de longe. Ou eu tomo coragem agora, ou vou passar o resto da vida me arrependendo. Peguei o celular e liguei. Quando você atendeu, quase desliguei na hora. Mas aí sua voz tinha a mesma dor que a minha. E eu falei. Falei sem pensar. Usei a voz que era igual à da minha irmã. Pedi para você abrir a porta. Você me assustou para caramba, eu disse sem raiva. Era verdade, mas entendi o motivo agora. Eu sei, me desculpa. Não foi a melhor forma de fazer isso. Devia ter pensado melhor. Mas estava tão desesperada para finalmente me apresentar que não pensei direito. Quando você abriu aquele olhinho mágico e me viu,
O jeito que você olhou era como se tivesse visto um fantasma, e de certa forma, você viu. Eu sou o fantasma vivo da mulher que você amou. Você não é um fantasma, eu disse, olhando para ela de verdade. Você é uma pessoa de carne e osso que passou por muita coisa, que perdeu a irmã antes mesmo de conhecê-la, que viveu uma vida paralela sem nunca se encontrar com sua outra metade. Lindinalva limpou os olhos. Obrigada por dizer isso. Às vezes eu mesma me sinto como um fantasma, como se eu não fosse totalmente real. A gente era duas, mas cresceu como se fosse única. É uma sensação esquisita, como estar incompleta a vida inteira. Voltei a sentar. Olhei para o relógio na parede. Já passava das 10 da manhã. Tínhamos passado horas conversando. Horas destrinchando uma história que tinha começado décadas atrás, quando duas bebês foram separadas e cresceram sem saber da existência uma da outra. E agora? Eu perguntei. O que você quer, Lindinalva, de verdade? Ela pensou por um longo momento antes de responder. Eu quero conhecer minha irmã. Eu sei que ela não está mais aqui, mas você está. Você a conheceu melhor do que qualquer pessoa no mundo. Você amou ela, viveu com ela, dividiu a vida com ela. Através de você eu posso conhecer um pouco dela. Posso saber como ela era de verdade, não apenas através de anotações num diário ou sonhos fragmentados. E quanto tempo você pretende ficar em Poços de Caldas? Eu perguntei. Não sei, ela respondeu honestamente. Não tenho ninguém me esperando em São Paulo. Meu marido morreu, não tive filhos, meus pais adotivos já partiram. Vendi meu apartamento lá há alguns meses. Estava cansada daquela cidade grande, do barulho, da solidão no meio de tanta gente. Pensei em mudar de cidade. E acabei ficando aqui, porque aqui é onde a Lindaura viveu, onde ela nasceu, onde cresceu, onde foi feliz. Aqui é onde ela morreu também, eu disse baixinho. Mas é onde ela viveu mais tempo, é onde estão as raízes dela, as nossas raízes. Eu nasci nessa cidade também. Só fui arrancada daqui muito cedo. Agora estou voltando para onde eu sempre deveria ter ficado. Um pensamento me ocorreu. Os vizinhos, eu disse, quando eles te virem, vão ficar apavorados. Vão achar que a Lindaura ressuscitou ou que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. Lindinalva deu uma risada sem humor. Já pensei nisso. Mas a gente vai ter que explicar, não tem jeito. A verdade é estranha, mas é a verdade. Eles vão ter que aceitar. Dona Maria do lado vai ter um treco, eu disse, imaginando a reação da vizinha fofoqueira. Ela já ficava de olho em tudo o que acontecia aqui. Imagina quando ela ver você. Vai ser um choque para muita gente, Lindinalva concordou. Mas paciência, não posso viver escondida para sempre. E você? Você também não pode ficar escondido dessa vida. Você está definhando o Adamastor. Nesses 2 anos, desde que a Lindaura partiu, você praticamente parou de viver. Só está existindo, mas não vivendo. Era verdade. Eu sabia que era verdade. Tinha passado 2 anos no piloto automático. Acordar, comer algo, assistir TV, dormir, repetir, sem propósito, sem alegria, sem nada. Esperando. Esperando o quê? Esperando morrer também? Esperando a morte vir me buscar para eu reencontrar a Lindaura? Talvez, eu disse devagar. Talvez você tenha aparecido na hora certa. Não sei se acredito em coincidência ou destino. Mas você chegou aqui quando eu estava no fundo do poço, quando eu não via mais sentido em nada. A Lindaura me mandou, Lindinalva disse de repente. Eu olhei para ela, confuso. O quê? Eu sonhei com ela, Lindinalva explicou. Algumas semanas antes de eu ligar para você naquela madrugada. Sonhei com a Lindaura pela primeira vez desde que ela morreu. Foi diferente dos outros sonhos. Ela estava de frente para mim. A gente estava se olhando, face a face, duas iguais. E ela sorriu para mim e disse, vai cuidar dele. Vai cuidar do meu velho. Ele precisa de você agora. E eu acordei chorando, porque tinha sido tão real, tão intenso. Meu coração estava batendo forte no peito.
Ela te mandou cuidar de mim? Eu acho que sim, Lindinalva disse também com lágrimas nos olhos. Eu acho que de alguma forma, onde quer que ela esteja agora, ela sabe. Sabe que você está sofrendo, sabe que eu estou aqui, e ela nos conectou, para a gente não ficar sozinho, nem eu, nem você. A emoção estava me sufocando. Eu queria acreditar. Queria acreditar que a Lindaura, onde quer que estivesse, tinha de alguma forma enviado a irmã que ela nunca conheceu para cuidar do marido que ela teve que deixar para trás. Era reconfortante pensar nisso. Mas seria real? Ou era só a gente querendo dar sentido ao acaso? Eu não sei se acredito em vida após a morte, eu disse. Não sei se acredito que os mortos podem se comunicar com os vivos, mas eu quero acreditar. Quero acreditar que de alguma forma ela sabe. E que ela está em paz sabendo que você está aqui. Eu também quero acreditar, Lindinalva disse. Porque se for verdade, significa que eu finalmente conheci minha irmã. Mesmo que tenha sido num sonho, mesmo que tenha sido breve. Eu finalmente olhei nos olhos dela e ouvi a voz dela me dizendo algo. E isso vale mais do que qualquer coisa. Ficamos ali sentados na cozinha, deixando o peso e a beleza de tudo aquilo assentar. Uma história impossível que era real. Duas vidas que deveriam ter sido uma só. Um amor que atravessou a morte para conectar duas pessoas solitárias. E então, eu tomei uma decisão. Fica, eu disse. Não só por hoje. Fica em Poços de Caldas. A gente pode se conhecer direito. Você pode me contar sobre sua vida. Eu posso te contar sobre a Lindaura. A gente pode... não sei. Ser família. A família que vocês duas nunca puderam ser. O rosto da Lindinalva se iluminou com o sorriso mais genuíno que eu tinha visto nela até agora. Sério? Você quer isso mesmo? Quero, eu disse. E percebi que era verdade. Pela primeira vez em 2 anos, eu sentia uma pequena faísca de algo parecido com esperança. Mas tem uma condição. Qual? A gente vai devagar. Você não vai tentar ser ela, e eu não vou te tratar como se você fosse ela. Você é Lindinalva, não Lindaura. São duas pessoas diferentes que por acaso têm o mesmo rosto. Você concorda com isso? Concordo, ela disse sem hesitar. Eu não quero ser ela. Nunca quis. Só quero ter a chance de conhecê-la através de você. E de te conhecer também. Conhecer o homem que fez minha irmã tão feliz durante tanto tempo. E foi assim, naquela manhã surreal, que começou uma amizade improvável. Eu e a irmã gêmea da minha esposa, morta, unidos por uma mulher que não estava mais aqui, mas que de alguma forma tinha deixado um presente para os dois. O presente de não estarmos mais sozinhos. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos, e ao mesmo tempo os mais reconfortantes que tive desde que perdi a Lindaura. A Lindinalva ficou na casa de hóspedes que ela tinha alugado, mas vinha me visitar todo dia. A gente tomava café junto, conversava por horas, e aos poucos fui conhecendo quem ela realmente era. Não a sombra da minha esposa, mas uma pessoa completamente nova e ao mesmo tempo estranhamente familiar. Descobri que apesar de parecerem idênticas fisicamente, as duas tinham personalidades bem diferentes. A Lindaura era quieta, reservada, preferia ficar em casa a sair. A Lindinalva era mais expansiva, gostava de conversar, tinha um senso de humor aguçado que me fazia rir, algo que eu não fazia há tanto tempo que tinha esquecido como era bom. A Lindaura era metódica, organizava tudo milimetricamente. A Lindinalva era mais desorganizada, criativa, deixava as coisas acontecerem naturalmente. Mas tinha semelhanças que me arrepiavam. O jeito que ela colocava a mão no queixo quando estava pensando. A forma como ela assoviava baixinho quando estava cozinhando. O hábito de dobrar o guardanapo em triângulo perfeito depois de usar. Pequenos gestos idênticos que vinham de algum lugar profundo da genética, independente de criação ou ambiente. Os vizinhos, como eu previra, quase infartar quando viram a Lindinalva pela primeira vez. Dona Maria do lado quase caiu da varanda quando a viu passando pela calçada.
Teve gente que fez o sinal da cruz. Teve gente que correu para dentro de casa. O burburinho se espalhou pela vizinhança inteira em questão de horas. A mulher do Adamastor voltou dos mortos. É assombração. É milagre. É coisa do demônio. Tive que fazer uma reunião improvisada ali na sala de casa com os vizinhos todos para explicar. Trouxe a Lindinalva. Trouxe os documentos, a certidão de nascimento, as fotos antigas. Mostrei tudo. Contei a história toda. Das gêmeas separadas, do segredo guardado, do reencontro que nunca aconteceu em vida. Foi difícil. Teve gente que não acreditou de primeira. Teve gente que achou que era história inventada. Mas mostrei provas. A Lindinalva falou da vida dela em São Paulo, dos pais adotivos, de tudo. E aos poucos, as pessoas foram aceitando. Dona Maria, a fofoqueira oficial da rua, foi uma das primeiras a abraçar a Lindinalva. Que história, meu Deus do céu! Ela disse chorando. A Lindaura tinha uma irmã gêmea esse tempo todo e nunca soube. Que tristeza! Mas que bom que você veio, menina. Que bom que você veio cuidar do Adamastor. Ele estava definhando sozinho aqui. E foi exatamente isso que ela fez. Cuidou de mim, não de forma invasiva, não tentando substituir a Lindaura, mas de forma gentil, carinhosa. Trazia comida caseira. Fiz demais e vai estragar se você não comer. Era sempre a desculpa. Me chamava para caminhar pela praça, me fazia companhia para assistir TV. Conversávamos sobre tudo, sobre a vida dela em São Paulo, sobre meu trabalho na oficina, sobre os vizinhos, sobre o tempo. E principalmente conversávamos sobre a Lindaura. Eu contava histórias, milhares de histórias dos 35 anos que vivemos juntos. Contava das brigas bobas, como a vez que ela ficou uma semana sem falar comigo, porque eu tinha esquecido o aniversário de casamento. Contava das alegrias, como quando a gente fez uma viagem para o Rio de Janeiro e ficamos deslumbrados com o mar, nós que tínhamos crescido entre montanhas. Contava das manias dela, como ela guardava embalagens vazias porque podia precisar depois. Contava dos medos dela, como ela tinha pavor de barata e eu sempre tinha que ser chamado para matar as coitadas que apareciam na cozinha. E a Lindinalva absorvia tudo, ouvia cada palavra com atenção total, como se estivesse memorizando, guardando. Às vezes chorava, às vezes ria, mas sempre agradecia. Obrigada por me deixar conhecer ela assim, dizia. Através de você, eu sinto que estou finalmente perto da minha irmã. Passaram-se semanas, depois meses. A presença da Lindinalva foi se tornando natural na minha vida, tanto que um dia percebi que estava sorrindo de novo. Estava rindo de novo. Estava fazendo planos para o dia seguinte de novo. Coisas simples que eu tinha perdido quando a Lindaura morreu. Mas junto com isso veio uma confusão. Uma confusão que crescia no meu peito e que eu tentava ignorar, mas não conseguia. Comecei a perceber que esperava ansioso pelas visitas dela. Que ficava prestando atenção no horário, esperando ouvir a campainha. Que quando ela ia embora, a casa voltava a ficar vazia, mas agora de um jeito diferente. Não a vazio da falta da Lindaura, mas o vazio da ausência da Lindinalva. E isso me assustava, porque eu sabia o que estava acontecendo. Estava desenvolvendo sentimentos por ela, sentimentos que iam além de amizade, além de gratidão, e isso me enchia de culpa. Como eu podia sentir algo assim? Ela era a irmã da minha esposa, tinha o mesmo rosto da mulher que eu tinha amado. Era errado, completamente errado. Comecei a me afastar. Inventava desculpas quando ela ligava. Dizia que estava cansado, que precisava descansar. Ela percebia, é claro. Está tudo bem, Adamastor? Ela perguntava com aquele olhar preocupado. Fiz alguma coisa errada? Não, eu garantia. É só que ando meio cansado. Mas era mentira. E ela sabia que era mentira. Até que numa noite eu estava no cemitério. Era um domingo, como sempre. Levei flores para o túmulo da Lindaura. Rosas brancas, as favoritas dela. Limpei a lápide. Tirei as folhas secas que tinham caído em volta. E sentei ali no chão,
encostado na lápide fria, como eu fazia às vezes quando precisava pensar. Lindaura, eu comecei a falar como sempre falava. Eu não sei o que fazer. Sua irmã, a Lindinalva, ela veio e ela é maravilhosa. Ela me fez voltar a viver. Me fez lembrar que tem motivo para acordar de manhã. Mas eu acho que estou sentindo coisas que não devia sentir. E me sinto traindo você. Me sinto sujo, como se estivesse fazendo algo errado. O vento soprou entre as árvores do cemitério. Não era resposta, eu sabia. Era só vento. Mas naquele momento pareceu que ela estava me ouvindo. Ela não é você, eu continuei, as lágrimas começando a cair. Eu sei que ela não é você. Ela tem o seu rosto, mas não é você. Ela é outra pessoa, com outra história, outros jeitos. E talvez seja exatamente por isso que eu estou sentindo isso. Porque ela é ela mesma. Não uma substituição, não uma cópia, mas alguém novo que entrou na minha vida. Fiquei ali por um longo tempo, chorando, falando sozinho como um velho louco. E quando me acalmei, quando as lágrimas secaram, tive uma sensação estranha, uma sensação de paz, como se de alguma forma ela tivesse me dado permissão. Como se ela tivesse dito: está tudo bem, meu velho. Está tudo bem você seguir em frente. Era ilusão, provavelmente, projeção do que eu queria ouvir, mas era o que eu precisava naquele momento. No dia seguinte, a Lindinalva apareceu na minha porta. Eu não tinha marcado com ela, mas ela veio mesmo assim. E quando abri a porta e vi ela ali, com um Tupperware de bolo de fubá nas mãos e aquele sorriso tímido no rosto, eu soube. Soube que não podia mais fugir do que estava sentindo. Podemos conversar? Ela perguntou. De verdade? Deixei ela entrar. A gente sentou na sala, o bolo intocado na mesinha de centro. O silêncio era pesado, desconfortável, até que ela falou primeiro. Você está se afastando, ela disse diretamente. E eu sei por quê. Meu coração disparou. Sabe? Sei, porque eu estou sentindo a mesma coisa. As palavras dela me congelaram. E estou com medo, muito medo, porque não sei se é certo, não sei se é errado. Só sei que quando estou perto de você me sinto completa, como se finalmente tivesse achado onde eu pertenço. Engoli seco. Lindinalva, Me deixa falar. Ela interrompeu gentilmente. Por favor. Acenei para ela continuar. Ela respirou fundo antes de seguir. Desde que te conheci, desde aquela madrugada maluca, eu senti uma conexão. No começo, achei que era por causa da Lindaura. Achei que era porque você era a única ligação que eu tinha com ela. Mas conforme fui te conhecendo, fui percebendo que não era só isso. Era você. O jeito que você fala, o jeito que você cuida das coisas, o jeito que você ama. Você amou minha irmã com uma intensidade que eu nunca vi em ninguém. E eu queria ser amada assim também. Mas eu não sei se estou te amando por você, eu confessei, ou se estou te amando porque você parece com ela. E isso me deixa maluco, porque não é justo com você, nem comigo, nem com a memória da Lindaura. Eu sei, ela disse. Eu penso nisso todo dia. Será que você olha para mim e vê ela? Será que eu sou só uma substituição? Um consolo? E se for assim, eu não quero. Não quero ser a sombra dela. Quero ser eu mesma. Você é você mesma, eu disse com firmeza. Eu já percebi isso. Vocês são diferentes, muito diferentes. Sim, você tem o rosto dela, a voz dela, alguns gestos, mas você não é ela. E eu acho que é por isso que eu estou sentindo o que estou sentindo, porque você é Lindinalva, não Lindaura. Os olhos dela encheram de lágrimas. Sério? Sério. A Lindaura era meu primeiro grande amor, meu único amor por 35 anos, e ela sempre vai ter um lugar no meu coração, sempre. Mas o coração não é limitado, sabe? Ele pode amar mais de uma vez, de formas diferentes. E o que eu estou sentindo por você é diferente do que eu sentia por ela, mas não menos verdadeiro.
Mas é tão cedo, ela disse. Ela faleceu há menos de 3 anos. As pessoas vão falar, vão achar estranho, vão julgar. Deixa falarem, eu disse, surpreso com minha própria convicção. A gente passou a vida inteira se importando com o que os outros acham. Eu tô velho demais para continuar fazendo isso. E você também. A gente merece ser feliz. Mesmo que seja uma felicidade estranha, improvável, que ninguém entende. Ela começou a chorar. Chorar de verdade. E eu fui até ela, me sentei ao lado dela no sofá e a abracei. Ela encostou a cabeça no meu ombro e ficamos assim por um longo tempo. 2 solitários que tinham se encontrado da forma mais inusitada possível. Podemos ir devagar? Ela perguntou entre soluços. Sem pressas. Podemos, eu garanti. A gente tem todo o tempo do mundo. Não precisa apressar nada. E foi o que fizemos. Fomos devagar. Muito devagar. Continuamos nos vendo quase todo dia, mas agora com a verdade entre nós. A verdade de que estava nascendo algo ali. Algo novo, assustador, mas também bonito. Levamos meses até o primeiro beijo. Aconteceu numa tarde em que a gente estava caminhando pela Praça 7 de Setembro. A mesma praça onde eu tinha conhecido a Lindaura décadas atrás. A mesma praça onde eu tinha derrubado aquele maldito sorvete. A gente estava sentado no banco, vendo o movimento, conversando sobre nada em particular. E de repente ela olhou para mim e sorriu. E eu soube que era a hora. Foi um beijo suave, tímido, como de adolescentes no primeiro amor. E quando nos separamos, os 2 estávamos corando. Obrigado, ela disse. Por quê? Eu perguntei confuso. Por me deixar ser eu, por não tentar fazer de mim uma cópia dela, por me amar pelo que eu sou. Não tem que agradecer, eu disse. Você me trouxe de volta à vida. Sou eu quem tem que agradecer. Passaram-se mais meses. A relação foi se aprofundando naturalmente. Ela começou a deixar algumas roupas em casa. Depois foi uma escova de dente. Depois, alguns livros. Até que um dia eu perguntei, por que você não muda de vez pra cá? Ela ficou surpresa. Sério? Sério? Não faz sentido você pagar aluguel de uma casa quando passa a maior parte do tempo aqui. E eu gosto de ter você por perto. A casa fica menos vazia. Foi assim que a Lindinalva se mudou para a casa onde a irmã dela tinha vivido por tantos anos. Era estranho no começo. Muito estranho. Mas com o tempo foi ficando natural. Ela trouxe as coisas dela, misturou com as minhas coisas. Mas deixou tudo da Lindaura como estava. As fotos, os objetos pessoais, as lembranças. Ela faz parte da nossa história, Lindinalva disse. Não podemos apagar ela. 1 ano e meio depois de nos conhecermos, numa manhã de domingo depois da missa, eu fiz a pergunta. Estávamos tomando café na cozinha, aquela mesma cozinha onde tínhamos tido nossa primeira conversa real. O sol entrava pela janela, iluminando o rosto dela. E eu olhei para ela e soube que queria passar o resto da minha vida ao lado dela. Casa comigo, eu disse. Sem rodeios, sem preparação. Só disse. Ela quase derrubou a xícara de café. O quê? Casa comigo. Eu sei que é uma situação maluca. Eu sei que é estranho, mas eu te amo. Amo você, Lindinalva. Não a Lindaura, você. E quero passar o resto dos meus dias contigo. Adamastor, ela começou, os olhos marejando. Você tem certeza? Certeza mesmo? Porque se você tiver alguma dúvida, se você pensar que está fazendo isso por pena ou por solidão, ou por eu parecer com ela... Eu tenho certeza, eu interrompi. Mais certeza do que tive de qualquer coisa na vida. Eu te amo. Te amo pelos seus defeitos, pelas suas manias, pelo jeito que você canta desafinado no chuveiro. Te amo porque você me faz rir, porque você me desafia, porque você me fez voltar a viver. Então sim, eu tenho certeza. Ela levantou da cadeira, veio até mim, ajoelhou na minha frente e me abraçou apertado. Sim, ela sussurrou no meu ouvido. Sim, eu caso com você. Nos casamos 2 meses depois. Foi uma cerimônia pequena, simples, na igreja matriz. A mesma igreja onde eu tinha casado com a Lindaura. O padre, Padre Antônio,
que já era velhinho e conhecia toda a história, fez um sermão bonito sobre segundas chances e amor que transcende a morte. Os vizinhos vieram. Dona Maria estava lá na primeira fila chorando copiosamente. E na primeira fileira também, num lugar de honra, estava uma foto da Lindaura. Ela está aqui com a gente, Lindinalva disse quando viu a foto antes da cerimônia começar. De alguma forma, ela está aqui. E eu acreditei. Acreditei que de algum lugar a Lindaura estava vendo. Estava vendo o marido que ela tanto amou encontrando felicidade de novo. E estava vendo a irmã que ela nunca conheceu finalmente tendo a família que sempre quis. Quando o padre nos declarou marido e mulher e eu beijei a Lindinalva, senti algo estranho. Uma paz. Uma sensação de que tudo, de alguma forma, estava certo. Como se as peças do quebra-cabeça tivessem finalmente se encaixado. A vida seguiu. Vendemos a casa que a Lindinalva tinha alugado. Ela trouxe as últimas coisas dela. Reformamos um dos quartos para fazer um ateliê onde ela podia costurar. A estilista que ela era não tinha morrido, só estava adormecida. Eu voltei a fazer pequenos concertos para os vizinhos, nada de oficina grande, mas o suficiente para me manter ocupado. E todo domingo, sem falhar, íamos ao cemitério juntos, levávamos flores, limpávamos a lápide e conversávamos com ela. Os dois. Era estranho? Sim, mas era o nosso normal. Obrigado, Lindaura, Lindinalva sempre dizia. Obrigado por me mandar cuidar dele. E obrigado por ele ter me ensinado quem você era. Foram passando os anos. A gente envelheceu junto, eu e a Lindinalva. Os cabelos dela ficaram completamente brancos, igualzinho aos da Lindaura tinham ficado. Mas ela ainda tinha aquele jeito expansivo dela, aquele riso fácil que me fazia bem. A gente construiu uma vida boa. Simples, mas boa. Os vizinhos, que no começo acharam tudo muito estranho, acabaram aceitando. É a história de amor mais maluca que já vi, Dona Maria dizia sempre. Mas também é uma das mais bonitas. E tinha razão. Era maluco mesmo. Mas era nosso. Teve um dia, uns 3 anos depois do casamento, que a gente estava arrumando o sótão. Tinha muita coisa velha lá em cima, caixas e mais caixas que nunca tínhamos aberto. A Lindinalva estava decidida a organizar tudo. Não pode deixar tudo isso acumulando pó, ela dizia. Vamos ver o que tem e o que dá para jogar fora. Foi mexendo nessas caixas que ela encontrou uma caixa de sapatos velha, amarrada com barbante. Tinha o nome da Lindaura, escrito na tampa com caneta. Olha isso, ela me chamou. Deve ser coisa dela. A gente desceu com a caixa. Sentamos na mesa da cozinha e abrimos com cuidado. Dentro tinha de tudo um pouco. Cartas antigas, fotos, alguns bijuteria, um terço. E no fundo, embaixo de tudo, um caderno. Outro caderno. Mas esse não era o diário da mãe. Esse era da própria Lindaura. Ela tinha um diário, Lindinalva disse surpresa. Eu não sabia. Eu também não, eu admiti. Ela nunca mencionou. A gente ficou olhando para o caderno sem saber se devia abrir ou não. Era íntimo, privado, os pensamentos dela. Mas a curiosidade foi mais forte. Com mãos trêmulas, Lindinalva abriu na primeira página. Era a letra da Lindaura, aquela letra redonda e caprichada que eu conhecia tão bem. Ela tinha começado o diário logo depois de casar comigo. Tinha anotações sobre os primeiros anos de casada, sobre as alegrias e dificuldades, sobre a tentativa de ter filhos e a frustração quando não conseguiam, sobre o amor que ela sentia por mim. Era bonito e doloroso de ler ao mesmo tempo. Lindinalva foi folheando devagar, lendo em voz alta alguns trechos, até que chegou perto do fim, nas últimas páginas, e o que estava escrito lá nos deixou arrepiados dos pés à cabeça. Lindinalva começou a ler, a voz tremendo. Tive de novo aquele sonho, o sonho com a moça parecida comigo, mas dessa vez foi diferente. A gente estava frente a frente. Ela sorriu para mim, e eu soube. Não sei como, mas eu soube. Ela é minha irmã. Tenho uma irmã. Uma irmã que eu nunca conheci. Lindinalva parou de ler, as mãos tremendo tanto
que quase derrubou o caderno. Ela sabia, sussurrou. De alguma forma, ela sabia. Continue, eu pedi, meu coração batendo acelerado. Ela continuou lendo. Não sei de onde veio esse conhecimento. Minha mãe sempre disse que eu era filha única, mas nos sonhos eu vejo essa moça e tenho certeza absoluta. Ela é minha irmã gêmea. Fomos separadas de alguma forma. Quando? Por quê? Não sei, mas ela existe. Ela está em algum lugar, e um dia talvez a gente se encontre, ou talvez não. Talvez a gente viva a vida inteira separadas. Mas onde quer que ela esteja, eu quero que ela saiba. Eu sinto falta dela. Sinto falta de alguém que nunca conheci. As lágrimas escorriam pelo rosto da Lindinalva sem parar. Ela sentia minha falta. Ela soluçou. Mesmo sem me conhecer, ela sentia minha falta. Continue lendo, eu pedi, também chorando. A voz dela mal saía, mas ela continuou. Tive outro sonho. Dessa vez ela falou comigo. Disse o nome dela, Lindinalva. Que nome bonito. Igual ao meu, mas diferente. A gente conversou. Não me lembro sobre o quê, mas quando acordei, tinha a sensação de paz, como se tivesse reencontrado um pedaço de mim que estava perdido. Lindinalva virou mais algumas páginas. Os últimos registros eram de poucos dias antes da Lindaura morrer. E o que estava escrito lá era de partir o coração. Sonhei de novo com a Lindinalva. Dessa vez ela estava chorando. Não sei porquê. Tentei consolá-la, mas não consegui tocar nela. Era como se houvesse um vidro entre nós. Acordei angustiada. Onde ela está? Está bem? Preciso encontrá-la. Preciso dizer a ela que não está sozinha. Que tem alguém pensando nela. Que tem uma irmã que ela nunca conheceu, mas que a ama mesmo assim. A última entrada era da semana em que ela morreu. A letra estava um pouco trêmula, como se ela estivesse nervosa ou agitada quando escreveu. Tive o sonho mais real de todos. A Lindinalva estava triste, muito triste. Sozinha numa casa vazia. Viúva, percebi de alguma forma, e sozinha, sem ninguém. Fui até ela no sonho e abracei. Disse, você não está sozinha. Nunca esteve. Eu sempre estive aqui. Ela chorou nos meus braços. E eu também chorei. Quando acordei, o Adamastor estava preocupado, me perguntando por que eu estava chorando dormindo. Não contei a ele sobre os sonhos. Ele ia achar que eu estava ficando maluca. Mas eu não estou. Eu sei que não estou. A Lindinalva existe. E ela precisa de ajuda. Se eu pudesse, iria procurá-la. Mas como? Nem sei onde ela está. Nem sei se ela é real ou só uma projeção da minha mente. Mas no fundo do meu coração eu sei. Ela é real. E algum dia, de alguma forma, a gente vai se encontrar. Se não for nessa vida, talvez na próxima. E ali terminava o diário. Aquela tinha sido a última coisa que a Lindaura escreveu antes de morrer. O silêncio na cozinha era absoluto. Eu e a Lindinalva estávamos abraçados, chorando juntos. A Lindaura sabia. De alguma forma, através dos sonhos, através daquela conexão inexplicável entre gêmeas, ela sabia. Sabia que tinha uma irmã. Sabia que a irmã estava sozinha e sofrendo. E queria ajudar, mas não sabia como. Ela queria me encontrar, Lindinalva disse entre soluços. Ela queria me ajudar, mas morreu antes de conseguir. Mas ela ajudou, eu disse, a voz embargada. Ela te mandou para mim. Naquele sonho que você teve, semanas antes de me ligar. Ela te disse para vir cuidar de mim, e você veio. Ela fez em morte o que não conseguiu fazer em vida. Ela te trouxe até mim. Ela nos uniu. Lindinalva me abraçou mais forte. Obrigada, Lindaura, ela disse olhando para o teto como se a irmã pudesse ouvir. Obrigada por não desistir de mim. Obrigada por me mandar para o Adamastor. Obrigada por me dar a família que eu sempre quis. E desculpa por não ter te procurado antes. Desculpa por ter esperado tanto tempo. Desculpa por a gente não ter se conhecido nessa vida. Ficamos ali abraçados por não sei quanto tempo. Quando finalmente nos acalmamos, decidimos fazer algo. Pegamos o diário da Lindaura e o diário da mãe.
Os 2 cadernos que contavam histórias de vidas separadas, mas conectadas, e guardamos juntos numa caixa especial, uma caixa só para eles. Para as memórias e os pensamentos das 3 mulheres que tinham moldado nossa história. A mãe que teve que tomar uma decisão impossível, a filha que ficou e viveu sem saber da irmã, e a filha que foi e passou a vida se sentindo incompleta. Colocamos a caixa no armário do quarto, e toda vez que precisávamos lembrar, toda vez que a dor da separação delas apertava o coração, a gente abria e lia, e sempre terminava agradecendo. Agradecendo pela história maluca que era nossa vida. Pela ligação às 4 da manhã que mudou tudo. Pela coragem da Lindinalva de finalmente se apresentar. E principalmente pela Lindaura, que de algum lugar além dessa vida tinha orquestrado tudo. Os anos continuaram passando. Ficamos velhos de verdade. Aquela velhice onde o corpo dói, onde cada movimento é mais lento, onde a memória às vezes falha. Mas éramos felizes. Felizes de um jeito que eu nunca pensei que ia ser de novo depois de perder a Lindaura. E todo domingo, religiosamente, a gente ia ao túmulo. Levava flores, conversava com ela, contava as novidades. Seu marido está me deixando maluca com a teimosia dele, Lindinalva dizia sorrindo. Exatamente como ele deixava você maluca, imagino. E eu ria, porque era verdade. Teve um dia, alguns anos depois de encontrar o diário, que a Lindinalva chegou em casa agitada. Tive uma ideia, ela disse com os olhos brilhando. Vamos fazer uma homenagem para ela, para as 2. Para a mãe e para a Lindaura. Que tipo de homenagem? Eu perguntei. Vamos publicar as histórias. Não os diários completos, seria invasivo, mas um livro contando a história de vocês. A história das gêmeas separadas que se conectaram através de sonhos. A história do amor que você teve pelas 2. A história de como o destino uniu 3 vidas de uma forma impossível. No começo fiquei hesitante. Era nossa história, nossa intimidade. Mas pensando bem, era uma história que precisava ser contada. Uma história de amor, perda, conexão e recomeço. Uma história que podia inspirar outras pessoas, pessoas que perderam alguém e acham que nunca vão ser felizes de novo. Pessoas que se sentem incompletas e não sabem por quê. Não publicamos em livro, no fim das contas, mas começamos a contar. Para os vizinhos, para quem visitava, para quem perguntava sobre a nossa história maluca, e a história se espalhou. Foi parar no jornal local. Teve gente que veio de outras cidades só para conhecer o casal das gêmeas. A gente se tornou meio que uma lenda local. O mecânico que casou com a irmã da esposa morta. As gêmeas que se conectaram em sonhos. O amor que atravessou a morte. Mas para nós, era só nossa vida. Estranha, sim. Improvável, com certeza. Mas verdadeira. E nossa. Então é isso. É essa a história que eu queria contar. A história de como minha esposa me ligou às 4 da manhã, 2 anos depois de morrer. Só que não era ela. Era a irmã gêmea que ela nunca soube que tinha. A irmã que foi dada para adoção quando eram pequenas e que passou a vida inteira sentindo que faltava metade dela. Aquele susto na madrugada, aquele telefonema que me fez desmaiar de medo, foi na verdade o começo de uma segunda chance. Uma chance que eu não estava procurando. Uma chance que eu nem sabia que precisava. Mas que chegou na hora certa, trazendo o rosto da mulher que eu amava, mas sendo uma pessoa completamente diferente. A Lindinalva não substituiu a Lindaura. Ninguém nunca vai substituir ela. A Lindaura foi meu primeiro grande amor. Foi a mulher com quem dividi 35 anos da minha vida. Foi quem me fez feliz de uma forma que eu nunca tinha sido antes. E ela sempre vai ter um lugar sagrado no meu coração. Mas o coração é grande. Tem espaço para mais de um amor. Que a Lindinalva conquistou o próprio espaço, não por ser parecida com a irmã, mas por ser ela mesma, por ter me feito rir de novo, por ter me feito querer acordar no dia seguinte, por ter me mostrado que ainda tinha vida para viver, histórias para construir, felicidade para sentir. As pessoas perguntam se não é estranho,
se eu não fico confuso olhando para o rosto dela e vendo a Lindaura? E a resposta é: no começo, sim. No começo, era muito estranho. Mas com o tempo, aprendi a ver as diferenças. A pintinha do outro lado. O jeito dela levantar a sobrancelha quando está brava. O riso mais alto, mais solto. São duas mulheres diferentes que por acaso têm o mesmo rosto. E eu aprendi a amar as duas. De formas diferentes, em tempos diferentes, mas com a mesma intensidade. E sabe o que eu acho que aconteceu? Acho que a Lindaura, lá de onde ela está agora, viu. Viu eu definhando sozinho. Viu a irmã dela sofrendo sozinha também. E decidiu fazer alguma coisa. Mandou ela para mim. Através dos sonhos, através de sinais, através do que você quiser chamar. Ela nos uniu. Ela fez o que não tinha conseguido fazer em vida. Conheceu a irmã através de mim e me deu a irmã como companhia. É loucura? Talvez, mas é uma loucura bonita. Uma loucura que deu sentido a vidas que estavam sem rumo. A gente está velho, cansado, cheio de dores, mas a gente está junto. E todo domingo, sem falta, a gente vai ao túmulo da Lindaura. Leva flores. Agradece. Porque sem ela, sem aquele amor que ela me ensinou, sem aquela conexão impossível que ela tinha com a irmã, nada disso teria acontecido. Às vezes, quando estou quase dormindo, eu juro que ouço. Ouço a risada da Lindaura. Aquela risada gostosa que me fazia tão bem. E sei que ela está feliz. Feliz porque o marido que ela amou encontrou motivo para continuar. Feliz porque a irmã que ela nunca conheceu finalmente tem a família que sempre quis. Feliz porque, de alguma forma, miraculosa e inexplicável, ela conseguiu unir as três vidas que estavam destinadas a se encontrar. Então, se você está passando por uma perda, se você acha que nunca vai ser feliz de novo, se você se sente incompleto e não sabe por quê, saiba que a vida tem dessas voltas malucas, tem dessas surpresas impossíveis, tem dessas conexões que a gente não entende, mas que fazem todo sentido no final. Aquela ligação às 4 da manhã, com a voz da minha esposa morta pedindo para eu abrir a porta, foi o susto mais assustador da minha vida. Mas foi também o presente mais precioso que já recebi, porque trouxe de volta a vontade de viver. Trouxe a segunda chance, trouxe a Lindinalva. E onde quer que você esteja, Lindaura, meu amor, meu primeiro amor, obrigado. Obrigado por me amar enquanto esteve aqui. Obrigado por ter mandado sua irmã quando você partiu. Obrigado por ter me ensinado que o coração pode amar de novo, de formas diferentes, mas sempre de verdade. Se essa história de amor, perda e recomeço tocou seu coraçãozinho, deixe um joinha para alegrar esse velho aqui. Se inscreva no canal para ouvir mais histórias de vida que vou contar com todo carinho. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora? Você acredita em conexões que a ciência não explica? Você acha que quem já partiu pode nos enviar sinais? Adoro saber de que cidade vocês são e em que momento do dia estão me acompanhando. Um abraço bem apertado do tamanho do meu coração, direto de Poços de Caldas para você.